Toda pessoa borderline apresenta em sua história pregressa, infância ou adolescência, características de dificuldades significativas. Isso aqui é super importante, gente. Se a gente tiver que falar o que é uma personalidade borderline e quais são os principais sintomas, vamos apostar nesses 4. Nas relações interpessoais, são sempre relações muito conflitantes. Quanto mais a pessoa tem intimidade, mais o conflito vai aparecer. Por quê? Porque mais o border depende daquela pessoa para se sentir inteiro, então ele vai precisar muito mais do outro e vai cobrar muito mais do outro. E é tão interessante que o border entra na vida de qualquer pessoa como uma pessoa extremamente agradável, extremamente inteligente, são todos muito inteligentes. A mesma intensidade que eles têm de depender dos outros, eles têm a intensidade também de estudar. Quando um border resolve estudar uma coisa, ele vai ser muito bom naquele assunto. E muitas vezes essa motivação para estudar um assunto é a paixão que ele tem por alguém que é envolvido, por exemplo, com um assunto. Vamos supor que o border se apaixone por alguém que é leitor da Bíblia. O border vai ser capaz de ler a Bíblia e saber de detalhes da Bíblia que nem a pessoa que era a mais estudiosa tem capacidade de fazer. E ele faz isso motivado pela questão de conquistar aquela pessoa e ter aquela pessoa ao seu lado. Então ela vai se tornando fluida nos seus gostos, nos seus estudos, para poder ter. O grande problema é que depois que ele sente que a pessoa está simpática a ela ou está com ela acaba entrando em desespero, com medo de perder. Na parte de conquista, é tranquilo, porque ela ainda não tem, então não tem o medo de perder. Então começa o medo, o desespero. E aí começa uma outra face, toda aquela magia, aquele encanto que o border despertou por quem ele se apaixonou, começa a cair, porque aquela pessoa tão segura, tão interessante, começa a se mostrar uma pessoa desesperada, descontrolada, para não perder. Quanto maior o desespero para não perder, maior a chance de perder, porque ele começa a querer controlar a vida do outro, a saber tudo, a não dar espaço, e aí o que mais ele teme e o que mais ele tenta evitar, o abandono, acaba acontecendo. Então isso é importantíssimo que o border entenda que não é esse controle que vai levar a ter a pessoa, é sendo uma pessoa melhor consigo mesmo para ter uma maior qualidade de convivência com o outro. E isso é fundamental no entendimento, no autoconhecimento e também no tratamento, como a gente vai ver. A autopercepção, o que é a autopercepção? O border se vê como alguém muito pior do que ele é. Ele se vê sempre de uma maneira desfavorável. Por exemplo, o borderline nas redes sociais, ele fica vendo todas as pessoas achando que ele é inferior a todas as pessoas. Ele vai num processo de comparação, mas é uma comparação onde ele sempre se vê como uma fraude, uma farsa ou muito pior do que todo mundo. O que não é uma verdade. Absolutamente não é verdade. Mas é assim que ele se auto-vê, se auto-percebe. Na instabilidade de humor, a gente costuma dizer que o border, e ele é muito confundido com a bipolaridade, mas não é. Por quê? Porque o bipolar ele tem uma mudança de humor, é uma coisa muito mais constante. Ele passa um tempo em depressão e um tempo em mania ou euforia. O border não, ele tem uma instabilidade, é uma mudança que se faz a qualquer frustração que ocorra. Então ele pode mudar esse estado de humor, o estado emocional, que leva à mudança de humor, mas assim, várias vezes ao dia, várias vezes na semana, sempre provocado por alguma coisa que mexeu ali nas suas emoções e foi lido como desfavorável, foi lido como uma rejeição, mesmo que essa rejeição não tenha ocorrido de fato. Então é muito comum que o border veja a rejeição onde não existe. E a gente vai ver durante o curso, dentro do capítulo que seria o mais complexo, que é das causas, por que isso ocorre? Porque realmente existe uma característica do border em ver muito mais, perceber muito mais emoções no outro do que a gente imagina. Então, ele hiperfoca na emoção do outro e às vezes o outro fala assim, não sei, talvez, porque está cansado, né? E ele interpreta como não gosta mais de mim, está falando com desdém. Então, essa hiperreatividade
as emoções de quem ele gosta e com quem ele convive. E a impulsividade. São pessoas extremamente impulsivas no sentido de explodir, né? De busca de anestesiamento, né? De busca de remédios e drogas e de comportamentos agressivos ou de risco, para que ele possa, de uma certa maneira, canalizar esse vazio, essa angústia que, de uma certa maneira, tem o tempo todo, está ali o tempo todo com ele. Então, muitas vezes, a impulsividade ocorre nesse sentido. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?